O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judeia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo, não entre na cidade, pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. São bem-aventurados os que foram convidados para a ceia nupcial das bodas do Cordeiro. São bem-aventurados os que foram convidados para a ceia nupcial das bodas do Cordeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho termina dizendo: quando essas coisas começarem a acontecer. Que coisas? Tudo o que foi lido anteriormente a esse versículo 28. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai e erguei a vossa cabeça. Olha a ordem que nos é dada. O Senhor está nos dando uma ordem. Levantai e erguei as vossas cabeças. Por quê? Ele mesmo nos responde: porque a vossa libertação está próxima. Nós estamos dentro de um evangelho, Lucas capítulo 21, é conhecido como o evangelho, capítulo da escatologia, onde Jesus vai falar a respeito de Jerusalém, que depois de 40 anos acontece aquilo que Jesus profetizou sobre Jerusalém. Ela é literalmente destruída por um rei chamado Tito, que invade Jerusalém e leva Jerusalém à ruína. A população é estraçalhada. Esse capítulo fala a respeito do fim, que é o que nós estamos ouvindo da boca de nosso Senhor. E esse capítulo fala a respeito da segunda vinda gloriosa. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Já temos visto e ouvido as notícias a respeito desses acontecimentos dolorosos. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo. O Senhor não está querendo nos aterrorizar com esse evangelho.
está querendo chamar nossa atenção para Ele. Filhos, filhas da Igreja Católica Apostólica Romana, o Papa João Paulo II, ele se utilizou de uma frase do Papa Pio XII, que dizia assim: qual é o pecado do século? O pecado do século é a perda do sentido do pecado. Olha que interessante, é a perda do sentido do pecado. Quem era essa Babilônia? A Babilônia que São João nos revela é esse lugar onde o pecado estava sendo esbanjado. De todas as formas possíveis e imagináveis. Ali era o lugar da idolatria, por excelência. O homem foi corrompido de novo. E São João vê essa imagem desse lugar sendo literalmente destruído. Caiu a Babilônia. Tornou-se morada de demônios, abrigo de aves impuras e nojentas. Nessa hora, um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e atirou-a no mar, dizendo: com esta força será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será encontrada. Essa Babilônia, ela tende o tempo todo se levantar. E nós precisamos estar atentos, porque ela continua ditando as normas, ditando as regras, ditando os comportamentos. Ela continua insistindo a querer corromper os filhos e as filhas de Deus, com toda a sorte de pecado. Nós não podemos olhar para a Babilônia com indiferença, ela está aí. Desculpa, a Babilônia às vezes entra dentro das nossas casas. Desculpa falar assim, às vezes nós nos deleitamos com a Babilônia. Desculpa. Olha o que tem feito os meios de comunicação seculares. Observa. Foram há anos preparando a humanidade para que a humanidade aceitasse tudo aquilo que eles fossem trazendo como novidade. Aos pouquinhos eles foram colocando nas suas telenovelas realidades que a gente até se assustava, e a gente foi acostumando. Então hoje assisti certas realidades nesses meios de comunicação, assistir certos Big Brothers da vida, certas fazendas, não nos assusta. Eles demonstram para nós um mundo corrompido. Nós aceitamos a corrupção naturalmente. E o Senhor está chamando a nossa atenção para os tempos que são maus, para os dias que ficam difíceis. Olha, se vocês nunca leram, eu vou dar uma indicação de um livro chamado Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Leia. É o tio chamado Fitafuso que escreve para o sobrinho chamado Vermobile. E o tio demônio, o diabo, vai ensinar o sobrinho a como ser um valoroso demônio. E no livro, o tempo todo, quando o tio vai apresentar Jesus, ele chama Jesus de inimigo, o nosso inimigo. Quando ele vai se revelar o demônio por excelência ao nosso Pai das profundezas. E ele vai mostrando como que o sobrinho precisa aprender a trabalhar com a humanidade, para que a humanidade não fique sujeita ao inimigo que é Jesus. E ele vai dando as orientações, são cartas do tio ao sobrinho. Por isso que é cartas do diabo ao seu aprendiz. E em cada capítulo ele vai dar as orientações.
E ele vai dizer como que ele deve, por exemplo, tentar os cristãos. E ele vai trazer detalhes ali de como que o cristão pode ser tentado. Por exemplo, ele vai mostrar para o sobrinho que uma coisa muito valorosa para tirar um cristão do segmento é a decepção. O sobrinho precisa fazer de tudo para que aquele cristão se decepcione, se sinta mal a partir da decepção. Porque se ele for decepcionado, naturalmente ele vai deixar o cristianismo, o segmento, por decepção. E olha quantas pessoas têm deixado a fé por decepção. Me decepcionei com a canção nova. Me decepcionei com o padre Edmilson. Me decepcionei com o padre Everton, meu pároco. Me decepcionei. Depois ele vai dizer para o sobrinho, estou só dando uns toquezinhos de leve, para que ele trabalhe com a irritação, que é uma outra forma de vencer o cristão. Pequenas alfinetadas diárias. A mãe alfinetando o filho, a filha, o filho alfinetando a mãe, o marido alfinetando a esposa. Pequenas alfinetadas diárias. É uma excelente forma de decepcionar, de tirar aquela pessoa do segmento. Depois ele vai dizer ao sobrinho a respeito da oração, das preces, e que ele precisa fazer de tudo para tirar do cristão a concentração e voltar sempre os olhos para si. E aí ele diz para o sobrinho: se você tiver controle sobre a alma dele, de modo calmo e persistente, ela será sua para sempre, a alma dele. Mas tem que ser de forma muito calma e persistente. Atenção, igreja. E aí ele diz para o sobrinho: qual é a tática? A tática é solapar a fé. O que significa essa palavra solapar a fé? Ações para enganar, prejudicar, feita de forma oculta, dissimulada, e evitar a formação das virtudes. Trabalha para que aquela pessoa ela não cresça nas virtudes, que ela permaneça naquele estágio. E aí ele vai ensinando o tempo todo. É um livro. Estou só trazendo algumas pitadas para você entender como os tempos são difíceis. E olha, filho, filha, apoiado no evangelho de hoje, nós não podemos ignorar o que nosso Senhor diz aos apóstolos. Nós não podemos ignorar. A profecia da destruição de Jerusalém, ela já aconteceu no ano 70. E as outras profecias que tendem ao fim e a vinda gloriosa do Senhor, elas também se concretizarão. Mas antes delas se concretizarem, a igreja passará por uma grande prova. E a forma mais concreta de Satanás tirar os fiéis da fé, da religião, é gerando decepção no coração deles. Frustrações, descontentamento, é gerando realidades que vão causar dentro do coração dos fiéis uma total aversão à palavra religião. Você já vive isso no seu ambiente? Desculpa, eu já falei aqui, repito hoje com toda tranquilidade. Olha o que tem feito as universidades com a nossa juventude. A menina era coroinha dos nossos altares. Passou na faculdade toda entusiasmada, porque vai fazer agora psicologia.
De repente, os mestres da psicologia fazem a cabeça do aluno e ele se torna anticatólico ou anticristão. Tudo que provém do cristianismo é ameaça, é atacado. Talvez você conheça, eu conheço. Meninos e meninas que passaram para fazer faculdade de história são os maiores opositores à fé e à religião. Mas nós não nos escandalizemos. Lá em Macabeus, 1 Macabeus, capítulo 2, Matatias, os judeus estão passando por um tempo difícil. Tudo está ameaçado. A cultura deles está ameaçada, a religião está ameaçada, que é o tempo. Um tempo de prova, de aflição. E Matatias vê tudo aquilo ocorrendo, judeus sendo mortos por causa de observar o sábado. E aí, como eles descobriram que o sábado era um dia de respeito do judeu para com Deus, um dia em que o judeu não podia fazer nada, porque qualquer ato que o judeu religioso fizesse era uma desobediência a Deus. Então os inimigos decidiram atacar os judeus no dia de sábado. E eles, por temor a Deus, não se defenderam. E diz o livro, naquele dia foram mortos mais de 1000 pessoas. Adultos, mulheres, crianças. Só que Matatias, vendo aquele fato ocorrer, aí ele decide, mesmo que eles nos ataquem no sábado, a partir de agora nós iremos nos defender. Matatias começa a formar um exército para fazer frente àquelas ameaças que estão chegando contra os judeus de todos os lados. Mas aí Matatias deixa um testamento para o seu povo, porque depois ele vai morrer, é claro. Depois vai ser substituído por Judas Macabeus, que é um outro grande judeu que vai defender a religião, que vai defender a lei, que vai defender os valores a toda prova. Mas aí ele deixa um testamento dizendo: entretanto, aproximava-se a morte de Matatias, e ele falou aos filhos: agora estão prevalecendo a soberba e o castigo. É o tempo da ruína e da explosão da cólera. Portanto, meus filhos, sede zelosos em cumprir a lei, e empenhai vossas vidas pela aliança dos vossos pais. Lembrai-vos os feitos dos nossos antepassados, do que eles fizeram em suas gerações. Olha que lindo. E ganhareis glória imensa e renome eterno. Aí ele começa a citar personagens bíblicos. Acaso Abraão não foi fiel na prova e por isso considerado justo? Olha que lindo. Abraão não foi fiel no tempo da prova. José, submetido à angústia, guardou o mandamento e tornou-se o senhor do Egito. Finéias, nosso pai, abrasado no zelo de Deus, recebeu o testamento de um sacerdócio eterno. Josué, cumprindo a palavra do Senhor, tornou-se juiz em Israel, porque eles foram fiéis. Eles não abriram mão das suas convicções. Caleb, dando testemunho na Assembleia do Povo, tornou-se parte na herança, tomou parte na herança. Davi, pela sua bondade, conseguiu o trono de rei para sempre. Elias, cheio de zelo pela lei, foi arrebatado para o céu. Ananias, Azarias, Misael, por terem crido, foram libertados das chamas. Daniel, pela sua integridade, foi libertado da boca dos leões. E assim, repassando geração por geração, compreendei que jamais desfalecerão os que esperam em Deus. Vamos aplaudir isso. Jamais desfalecerão os que esperam em Deus. Não temais as ameaças dos pecadores, pois sua glória está
no esterco e nos vermes. Hoje se exalta e amanhã desaparecem, pois voltam ao pó de onde vieram e seu projeto fracassará. Meus filhos, está falando a nós, sede fortes e agi valentemente segundo a lei, pois nela sereis gloriosos. Está dizendo a nós, Igreja Católica, permaneçamos fiéis. Cada hora, escuta, eles vão tentar roubar a tua fé. E de que forma que eles estão tentando roubar a nossa fé? Cada hora ele joga algo nas mídias para que nós fiquemos apavorados, escandalizados, temerosos, tremendo de medo. O que está acontecendo, meu Deus? O que está acontecendo? São inimigos que não praticam a mesma religião que nós praticamos. Desculpa, nenhum sistema de comunicação secular tem comprometimento com Deus. Eles não estão nem aí para a religião. Eles não estão nem aí para a sua fezinha. Eles desconsideram a tua religião, a tua fé, a tua crença. E nós precisamos, como Matatias, orientando aos seus a permanecerem fiéis. Fiéis. Como Abraão, como Josué, como Daniel, permaneceram fiéis. Eu e você, está sendo feito um apelo para que nós permaneçamos, porque os dias são maus, os tempos são difíceis. Olha quanta fake news. Quem é o pai da mentira? Falem para o padre bem alto. Só uma pessoa que falou. Qual é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Diabo, Satanás, o demônio. Então cada vez mais ele vai trabalhar com a mentira, para que nós fiquemos apavorados diante das mentiras. Ele vai procurar meios para acusar a religião, para defamar a nossa religião. E defamando nós ficaremos angustiados, assustados. E o que mais cresce no Brasil hoje? O indiferentismo religioso. A pessoa não é mais evangélica, não é mais católica, agora ela é indiferente à religião. Se decepcionou com o pastor, se decepcionou com o bispo, com o padre, agora ela não quer mais saber de religião nenhuma. Porque nenhuma religião, como é que eles dizem? Nenhuma religião presta. Estou errado? Sim ou não? Nenhuma religião presta. Então quanto mais distanciar o fiel da religião, mais será uma presa fácil para eles. Porque aí a pessoa fica volúvel. Ela não tem mais o que se firmar. Então ela fica uma presa fácil. E nós não podemos ser presas fáceis. Padre Jonas usava uma expressão em suas pregações: inocentes úteis nas mãos de Satanás. Os dias são maus, o diabo tem trabalhado contra. O diabo tem tentado buscar todos os meios possíveis para fazer com que nós desacreditemos, para que nós nos afastemos de Deus, da fé. Faz parte do tempo. Jesus já nos revelou. Hoje Jesus está nos revelando mais uma vez. Meu Deus, não é para nós nos assustarmos não. Serão mortos pela espada, levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra. As nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer com o mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Só que nessa hora, irmãos, porque tudo tende para um fim, que é Deus, que é Jesus, então eles verão o Filho do Homem vindo na nuvem com poder e glória. Verão o Filho do Homem, verão Jesus. A nossa esperança, ela não é vã. A nossa esperança, ela não será frustrada. A nossa esperança, ela não será decepcionada. Por quê? Porque nós tendemos para Ele. É nesse tempo que nós precisamos permanecer fiéis.
É agora que nós somos chamados à fidelidade, a abraçar com convicção a nossa fé, a nossa religião. De quando em quando eles vão lançar notícias para deixar eu e você confusos, porque confusos ficamos mais frágeis e mais fáceis de sermos roubados. Escuta o Padre, cada vez mais eles vão tentar deixar nós confusos, jogando católico contra católico, jogando católico contra evangélico, evangélico contra católico. É tempo de nós nos unirmos. Se tiver algum irmão evangélico, filho, filha, me acompanhando, é tempo de unidade, para a gente se defender. Não somos só nós os atacados, vocês também são atacados de todos os lados. É hora da gente se unir, buscar força, porque existe uma força tentando nos oprimir, de todos os lados. Observa, eu, graças a Deus, desde que começou a pandemia, eu tomei uma decisão na minha alma. Eu ainda insisti em assistir algumas coisas. Eu ainda, vou assistir esse telejornal aqui. Olha, quando começou a pandemia, eu tomei uma decisão radical. Eu não assisto mais. E desde lá para cá, nunca mais assisti. Porque vai deixando a gente confuso, medroso, assustado, angustiado. É muita morte, é muito número, é muito sangue, é muita dor, é muito sofrimento. E a gente fica todo confuso, com medo. Pessoas entrando em depressão. Sabe quantas pessoas têm morrido no mundo com depressão? Por ano, mais de 800 mil pessoas morrendo com depressão. E a idade onde é o maior índice de suicídio é de 15 a 29 anos. Olha o que está acontecendo com a humanidade. No desespero, apavorada. Jesus está falando, não. Quando vocês enxergarem tudo isso, levantai as vossas cabeças, porque a vossa libertação se aproxima. A nossa postura tem que ser outra. Nós precisamos levantar clamores, suplicar aos céus, pedir a Deus a graça da fidelidade, de não se separar dele como Matatias, e ficar fiel como Judas Macabeu. Ficar fiel no meio da prova. É angustiante, mas o Senhor disse que nós teríamos aflições. No mundo tereis aflições, mas coragem. Igreja Católica, coragem, porque eu venci. Nós não pensemos que nós seremos uma igreja monstruosa, uma igreja... Não, nós seremos uma igreja pequena nessa reta final. Falo igreja pequena no sentido de praticantes. Em número a gente continua em grande escala, em número. E o IBGE fala que ainda a gente é uma religião grande, mas na prática somos uma igreja pequena. Estou errado? Conta na sua casa quem pratica. Você começa pela sua casa, não precisa ir longe. Dentro de casa, quem pratica? Talvez você seja a única pessoa que esteja praticando na sua família. E ainda é motivo de chacota, de zombaria, de risada, de provocação, de encheção de saco, porque você está praticando, ou está lutando para praticar a religião. Mas tudo isso faz parte do cardápio do fim. Nós não seremos muito, porém os poucos precisam ser fiéis. Ser fiéis. Ontem o evangelho terminava dizendo: quem foi à missa deve se recordar, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Firmeza, irmão. É tempo de fidelidade. Não paremos naquilo que... Oi, Jesus. Não paremos naquilo que é apresentado para nós, para que nós compremos de imediato. Não compre. Olha o que eles têm feito com a nossa religião. O tempo todo eles estão procurando algum tipo de notícia para jogar. Eles jogam, o que causa nos nossos corações? Amedrontamento. Meu Deus, o que está acontecendo com a igreja católica? O que está acontecendo com a nossa religião no Brasil? Aí todo mundo fica amedrontado, com medo. Quem trabalha em call center de igrejas
Como Santuário de Aparecida, Canção Nova deve ouvir muita coisa quando tem essas manchetes, porque gera desconfiança em todo mundo. E aí todo mundo começa a ficar, faz parte do plano deles, minimizar a nossa fé, de alguma forma contaminar a nossa fé, para que nós percamos a fé, para que aquilo que Jesus disse, será quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a face da terra. Porque a nossa fé foi minada, nós fomos atingidos de alguma forma, ficamos decepcionados. Você viu aquela matéria sobre o cardeal fulano de tal? Você viu aquela outra matéria com relação àquele padre dos Estados Unidos? Você viu aquela outra matéria? E aí nós compramos e nos assustamos e minimizamos a fé baseada em pessoas. A nossa fé não está baseada em pessoas, a nossa fé está baseada nele. É por causa dele que nós temos que dar a vida, Jesus. Maldito o homem que põe sua confiança num outro homem, diz o profeta Jeremias. Mas bendito o homem, bendita a mulher que põe sua confiança no Senhor. Não é de agora que a igreja é perseguida, ela foi perseguida desde todo sempre. E ela sempre vai ser perseguida. Não duvidemos disso. Agora, em meio à perseguição, cabe a nós mantermos a fidelidade. Está ficando de pé na presença do Senhor. Não sei qual é a música que Deus coloca no coração da Juliana, mas levanta seus braços na presença dEle, do Altíssimo. Pede a Ele: Senhor, me dê a graça de permanecer fiel. Se é permanecendo firme que eu alcançarei a vida da minha graça, Deus. A minha graça, os tempos são difíceis. Os tempos são de dores, de sofrimentos. Senhor, temos a sensação que o anjo da morte tem se levantado no planeta e tem levado muitas vidas. Senhor, nós nos colocamos debaixo da Tua proteção divina. Guarda-nos, ó Deus. Protege-nos, ó Deus. Senhor, protege cada um de nós aqui presente e aqueles que nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação da ansiedade. O tempo tem gerado ansiedade nos nossos corações. A ansiedade tem gerado medo. A ansiedade tem gerado pânico. A ansiedade tem gerado síndrome do pânico. Deus vem em nosso auxílio, Deus vem em nosso socorro. Salva-nos, Senhor. Diz isso para Ele: salva-me, Senhor. Guarda-me, Senhor. Protege-me, Senhor. Protege-me, Senhor, que eu não perca a fé, que eu não perca a confiança. Senhor, que eu não tire os olhos de Ti. Satanás tem tentado de tudo fazer com que eu tire os olhos do Senhor, porque tirando os olhos do Senhor, eu me torno fragilizado, fraco. Senhor, dá-me a graça de não tirar os olhos, permanecer olhando para o Senhor. Assim como Pedro, Senhor, enquanto ele permanecia olhando para o Senhor, ele conseguia andar sobre as águas. Quando ele tirou os olhos do Senhor e olhou para as águas, ele começou a afogar. Deus, não permitais que nós nos afoguemos. Não permitais que nós tiremos os olhos de Ti, Deus. Senão também nós nos afogaremos e corremos o risco de morte. Dá-nos a graça de conservarmos a fé, a confiança, a esperança. Senhor, quantos inimigos da igreja têm se levantado contra ela? Quantos inimigos da igreja têm tentado de todas as formas atingi-la, fraquejá-la, vencê-la? Senhor, mas fortifica a Tua igreja. Fortifica a Tua igreja, Deus. Dá-nos a Tua força neste tempo. Alimenta-nos com a Tua carne, com o Teu corpo, Senhor, com o Teu sangue, para que nós sejamos fortes, para que nós sejamos firmes, para que nós sejamos fiéis nesse tempo de prova. É tempo de prova, Deus. Mas nós queremos permanecer na fidelidade, Deus. Vem em nosso auxílio. Vem em nosso auxílio, Deus. Quando os dias não são bons,
e as más notícias vêm me encontrar. Minha alma se entristece dentro em mim, e eu começo então a fraquejar. Digo a minha alma: espera em Deus. Digo a minha alma: espera em Deus. A minha esperança é o Senhor, a minha segurança é o Senhor, a minha força é o Senhor, Jesus, Jesus. Canta comigo, vamos lá. A minha esperança é o Senhor, a minha segurança é o Senhor, a minha força é o Senhor, Jesus, Jesus. A minha esperança, a minha segurança, A minha esperança é o Senhor, a minha segurança, a minha segurança é o Senhor, a minha força, a minha força é o Senhor, Jesus. Jesus, Jesus. Solta a sua voz do Espírito, vai. Senhor, nós estamos clamando para este tempo uma porção nova do Teu Espírito, Deus, para que o Teu Espírito não nos permita cairmos no abatimento, para que o Teu Espírito não nos permita cairmos no desânimo, para que o Teu Espírito não nos deixe termos as forças roubadas, sugadas pelo diabo, pelo tentador e pela tentação. Senhor, vinde em nosso auxílio. Senhor, socorrei-nos sem demora. Urge para nós o Teu socorro. Urge. Senhor, nós estamos clamando para este tempo SOS, socorro. Socorro, Deus. A Babilônia cada vez mais, ela se apresenta como uma Babilônia feliz, como uma Babilônia realizada, onde todos os costumes foram invertidos, Deus. Houve uma inversão de valores na grande Babilônia, mas a Babilônia vai cair, assim como o Senhor declarou para com Roma. Roma caiu, Deus, o império caiu. Babilônia dos tempos modernos vai cair. Babilônia, meios de comunicação seculares, vai cair em Teu nome, Deus. Em Teu nome. Nós clamamos para que tudo aquilo que tem se levantado contra o Senhor, contra o ungido do Senhor, que caia por terra, Deus. Que caia por terra. Senhor, todas as inversões de valores foram vistas por João na grande Babilônia, a ponto do apóstolo chamar de nojenta. Era um nojo que se praticava ali na grande Babilônia. Tudo estava corrompido, Deus. Todo o sistema estava corrompido. A religião estava corrompida, a cultura estava corrompida, a economia estava corrompida, os valores estavam corrompidos. Mas caiu a grande Babilônia. Caiu. Deus
A grande Babilônia também vai cair nos nossos tempos. Mas dê a nós a graça de perseverarmos diante das más notícias, diante das inverdades, diante das fake news. Senhor, dá a nós a graça da perseverança. Senhor, dá a nós a graça de ficarmos com os bons exemplos, que são muitos. Vem nosso auxílio, Deus. Vem nosso auxílio, Senhor. Nós estamos clamando. Não permitais que nós desanimemos na fé. Não permitais que desanimemos na fé. Mas conserva, Senhor, conserva a fé dentro dos nossos corações. Não permitais que a nossa fé seja arruinada. Não permitais que o diabo coloque, Senhor, o colapso da fé dentro dos nossos corações, que ela seja roubada. Não, Deus. Nós estamos clamando, Siviri Balabassores, Halassuri Kari Harasari Balabaxeres, Lossuri Mandelele Candalala Rabassor, Lá Siviri Balabassere Balabari Arianda Lalavari Mandele. Todo decreto, Senhor, já determinado por Satanás contra nós, contra as nossas vidas, sejam anulados agora, nesta hora. Todo decreto de Satanás contra as famílias, sejam anulados agora, nesta hora. Todo decreto contra a igreja, feito por Satanás, seja anulado agora, Deus, nesta hora. Siviri Balabassuri Calabashiri Balabassuri Siviri Balabassuri Balabassuri Siviri Balabassuri Mandiri. Todas os obstáculos postos, Senhor, contra a religião, sejam anulados agora. Siviri Balabassuri Balabassuri Bagandalavari. Pessoas que foram desanimadas na fé, desencorajadas na fé, pessoas que deixaram a fé, deixaram a igreja por decepção. Senhor, que o Senhor possa tocá-las agora, neste exato momento. Filhos que decepcionados com o contra-testemunho dos pais deixaram a religião. Filhos e filhas decepcionados contra os testemunhos, contra testemunhos de padres que deixaram a religião. Senhor, que o Senhor toque nos corações, que o Senhor cure os corações decepcionados, os corações que foram, Deus, de alguma forma prejudicados. Senhor, vem de auxílio, vem de socorro nesta hora. Vem salvando. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa segurança. O Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza, Deus. No tempo de angústia, no tempo de ausências, o Senhor é o nosso refúgio. Vinde em nosso auxílio, Deus. Vinde em nosso auxílio. O Sibiri Calabacere, que me ampara, que me guarda. No Sibiri Mandelele Calabachore Valabassore. Sibiri Mandala Lavari, Mandala Lavari, Mandala Lavari. Nesse momento de oração, o Senhor liberta muitos que agora nos acompanham, pessoas também que estão aqui, de contaminação, de palavras, de filmes, de programas que você assistiu. O Senhor também está tocando numa mãe que estava sendo quase convencida por um filho de que a igreja só estava fazendo mal a ela. Ele ia trazendo para você situações, histórias negativas, e você já estava quase convencida. E nesse momento o Senhor, Ele está abrindo os teus olhos, os olhos da tua alma, abrindo o teu coração, trazendo a verdade, que é Jesus, é para Ele, é nele que você deve olhar. Jovens decepcionados com grupos. Até quero falar jovens decepcionados com missões dos jovens sarados. Deixar a igreja por decepção com o coordenador, com o formador. O Senhor está tocando você agora, filho, filha. Você que quando voltou para o mundo fez tudo o que você tinha deixado de fazer. A Babilônia te engoliu de novo. E você fez coisas até piores, coisas que você antes não tinha praticado. O Senhor está te chamando de volta. O Senhor está te atraindo de novo.
ao seio da igreja. A igreja é maior, a igreja ela é santa. Ela está acima do pecado dos seus fiéis. O Senhor está dizendo: não ouça sugestões do inimigo. Não ouça, não escute. Ele tem te sugerido muitas coisas, aparentemente boas. Não escute. O Senhor está te dando discernimento agora, diante daquilo que você tem escutado, que aparentemente é bom, mas que vai te levar para o caminho de morte, um caminho sem volta. E você que estava indo por esse caminho de morte, uma expressão que você se utilizou foi esta: eu vou chutar o balde. E você começou a chutar o balde. Só que esse caminho é de morte, filho, filha. É de fracasso, é de insucesso. Deus está te chamando de volta. Pessoas que foram buscar fora, em outras realidades de igreja, respostas, saídas. Pessoas decepcionadas com pastores de suas denominações, se tornaram anticristãs. Pessoas que eram católicas ou evangélicas e que hoje levantam a bandeira do ateísmo. Deus está chegando a corações que se declaravam ateus, que está te convencendo de novo da presença dele. O Senhor está trazendo a muitos que estavam perdidos por caminhos mais fáceis, por atalhos. O Senhor te traz novamente para a rota certa. Você que se desviou, achando que seria mais fácil, o Senhor está te trazendo novamente para o caminho certo. Você consegue agora caminhar com leveza, no caminho plano, sem lama, sem sujeira. É isso que o Senhor coloca muito forte no meu coração. Ele está te trazendo de volta. O Senhor te traz novamente para os seus braços. É o Pai das misericórdias que te acolhe, que te abraça. Você que volta, você pode buscar, inclusive, a confissão por esses dias, diante de todos os erros que você foi cometendo, de todas as fraquezas que você foi se deixando levar. O Senhor te traz de volta para casa, para o seu devido lugar. O seu lugar é aqui, o Senhor está dizendo, perto de mim, nos meus braços. Eu quero te conduzir, eu quero te envolver, eu quero te amar. Deixa-me conduzir-te em todos os teus passos, nos teus pensamentos, nas tuas atitudes. O Senhor me mostra pessoas, não é uma única pessoa, pessoas no plural, que ficaram travadas fisicamente. Travou a coluna, travou até o queixo, a boca torta. Perderam movimentos de partes do corpo por decepção. Pessoas que literalmente ficaram travadas em leitos, em camas. Tiveram desvio significativo na coluna. Pessoas travadas que precisam hoje de suporte para andar, como andador, como muletas, como cadeira de rodas. Eu vejo uma libertação espiritual acontecendo agora no mundo sobrenatural, de pessoas que, por decepção, foram literalmente travadas, paralisadas. O corpo reagiu, travando você. E eu vejo a mão do Todo-Poderoso destravando a sua vida fisicamente. Receba de Deus maravilhosamente o milagre. O Senhor me mostra pessoas que voltarão a andar, que levantarão de leitos, que sairão desse suporte como muleta, andador, cadeira de roda.
Porque agora aceitaram a salvação de Deus de novo. Milagres acontecem no plano sobrenatural. Senhor, eu quero te glorificar, te bendizer, te dar graças, te enaltecer, porque o Senhor é Senhor da igreja. Aconteça o que acontecer, nada nos tirará do Senhor, nada mudará as nossas convicções para com o Senhor. Que assim seja, que assim seja, que assim seja.